Boa noite, pessoal. Uma boa noite a todos. Muita paz, luz, energia positiva para todos vocês. Sou a dirigente Alessandra Ortiz e passei por aqui para falar para vocês algumas coisas que acontecem no terreiro, né, gente? Por exemplo, gente, muitas vezes a gente que é dirigente, pai de santo, mãe de santo, a gente é muito assediado. A gente se destaca muito, né, por a gente representar, né, por a gente ser representante daquele trabalho, por a gente se apresentar, por a gente dirigir. E muitas vezes as pessoas confundem muito, né, a pessoa, a nossa personalidade, a nossa identidade, muitas vezes com a nossa entidade, com a nossa pombagira, com a nossa cabocla, com o nosso Exu. As pessoas confundem muito a presença, a energia, né? Por a gente se destacar mais, por a gente estar mais preparado muitas vezes, né? Então chama muita atenção e as pessoas confundem muito, né? E muitas vezes se apaixonam por o dirigente, pela sacerdote, por o sacerdote. E isso é muito comum de acontecer, né, gente? E o que não pode acontecer, gente, é do chefe da casa, né, acabar se deixando levar por essas tentações, né? Porque eu sempre digo que todos nós passamos por aprovações, a gente passa por muitas aprovações, mas as tentações, gente, geralmente quem passa, nós que somos escolhidos, né, para algo, nós sempre passamos por muitos testes, muitas tentações, né? Então, assim, gente, são coisas que acontecem, né? A questão também no terreiro que acontece muito, a questão do dinheiro, né? Que muitas pessoas confundem, né? A Umbanda mesmo, ela é Umbanda é caridade, a gente está ali para servir, para ajudar aqueles que precisam, né? O que acontece, gente? Eu sempre explico para vocês, né? Numa gira, quando um caboclo está prestando atendimento, o Exu, né, o preto velho, nada é cobrado, gente, né? Um atendimento, uma criança ali com um guardião, nada é cobrado na gira, né? Tu vai dar um passe, tu não cobra para dar um passe, né? Tu vai benzer uma pessoa, tu não cobra, né? Tu vai fazer um trabalho para cura, tu vai pedir as coisas que vai naquele trabalho, né? Existem certos elementos, por exemplo, uma canjica, uma farinha de milho, tu vai pedir aquilo que é necessário para aquele trabalho. Mas é como eu explico para vocês, né? Há situações e situações. Dentro do terreiro, nada é cobrado. O que acontece é que muitas vezes, né, a gente faz trabalhos, né? No meu caso, eu não fico só trabalhando no terreiro, na gira, né? Eu saio da gira para ir na casa das pessoas, para limpar a casa das pessoas. Eu vou para a rua para fazer abertura de caminho. Muitas vezes eu tenho que correr praia, cemitério para desfazer feitiço, trabalho. Então eu saio do meu contexto, né? E a gente precisa das coisas, a gente leva pessoas. Então eu cobro um axé muitas vezes na questão de trabalhos particulares, que foge do trabalho da gira, que foge do trabalho de cura, são trabalhos específicos, né? Mas, gente, dentro da gira mesmo, nada é cobrado, né? Então, acontecem muitas situações, né, gente? Muitas situações que vem acontecendo, né? E são muitas questões, né? A questão do desenvolvimento, né, gente? Que acontece numa gira, né? A gente entra numa casa de religião, né? E muitas pessoas chegam na gira. E o que acontece? As pessoas chegam e chegam com aquela vontade de trabalhar, de desenvolver, de incorporar. Nem todos os médios numa casa de religião, nem toda a corrente mediúnica ali é médio de incorporação, né? Então as pessoas chegam numa ansiedade de querer trabalhar, desenvolver, receber, né? Aquela energia, aquele guia espiritual.
Mas, gente, quem não é médio de incorporação não vai trabalhar, né? Não vai incorporar. Porque existem muitas mediunidades, gente, né? Nós somos médios de intuição, nós somos médios de visão, nós temos mediunidades de audição, tem muitos médios que recebem no sonho. Então, gente, se tu não for um médio de incorporação, tu não vai incorporar, não vai acontecer aquilo que tu não tem. Então, são questões que a gente levanta. Tem pessoas que estão anos dentro da religião, gente, e não trabalham, não incorporam. Trabalham sim, gente, muitas vezes tanto quanto aquele médium que incorpora. Mas tem mediunidade, gente, que a pessoa não tem, não vai acontecer, né? A questão que o médium tem que ter tantos anos de casa para ser um bom médium, não. Isso também não quer dizer, gente. Tem pessoas que têm muito pouco tempo de casa e já são médios excelentes. Tem muito pouco tempo e trabalham muito bem. A questão também da curiosidade dos médios, né, gente? Que acontece muito de querer saber o nome da sua entidade, né? Existe, gente, hoje em dia a gente vê muito falanges como de Tranca-Rua, de Tiriri, de Maria Padilha, de Rainha. Não se fala muito, né, aqueles guias espirituais mais antigos, né, caboclos mais antigos, exus mais antigos, porque as pessoas elas já chegam com aquela disciplina, né, com aquele entendimento, eu sou filho de Tiriri, né, as pessoas têm vontade de trabalhar com Tranca-Rua, com a Maria Padilha, com a Pombagira Cigana, e muitas vezes, dependendo do lugar, não se dá esse espaço, né? Que o guia vai se apresentar. O guia vai dizer para ele, depois que ele riscar o ponto, ele vai dizer qual é o nome dele, né? Então, hoje em dia, tudo é Tranca-Rua, né? Tudo é Cabocla Jurema, né, gente? Então, não se dá esse espaço, esse tempo, né? Tudo tem um tempo certo. Na hora certa, a entidade ela vai chegar, ela vai riscar o ponto, ela vai se manifestar, ela vai dizer. Muitas vezes vem numa vibração de uma falange, mas não quer dizer que seja daquela determinada falange. Vem numa vibração muito próxima, mas é um outro nome. Porque chega naquele ponto, a pessoa acha que a entidade é tal entidade. Não quer dizer, gente. Às vezes chega naquela vibração, não quer dizer que seja aquela entidade. Eu, né, gente, eu tenho mais de 30 anos como médium, né? Eu comecei muito nova, com 14 anos, eu falo para vocês, né? E o meu avô faleceu, eu era muito nova, né? Então, meus ensinamentos através dele, né, não chegaram deles diretamente para mim, porque eu era muito nova quando ele faleceu. E eu tive que buscar muito, e eu tive em outras casas também. E eu aprendi muito, eu sempre falo com os meus guias, né? Os meus guias me deram muita direção. Eu sempre aprendi nas casas que eu tive e tenho muita gratidão por todas as casas que eu estive. Sempre foi um aprendizado, mas sempre tive que buscar, né? E eu penso assim, gente, a gente está sempre buscando, é uma eterna busca, né? A gente tem que estudar, a gente tem que aprender, né? Um bom médium é aquele que ele quer se preparar. Não é só aquele que está ali para trabalhar, que chega na gíria e que é geral. Eu sempre falo isso. Um bom médium é aquele que tem que se preparar, né? Ele tem que querer se preparar. Ele tem que querer estar ali para aprender, né? Então nós temos várias umbandas, né, gente? Como eu falei para vocês, a minha umbanda é uma umbanda de Omolocô, aonde a gente tem muitos rituais na nossa casa. Por exemplo, uma umbanda sagrada, uma umbanda esotérica, não traz as mesmas tradições da nossa casa. Então, assim, ó, eu sempre falo assim, tem umbandas que são mais fechadas, tem umbandas que são mais abertas. Então, cada casa traz a sua doutrina espiritual. Cada casa traz os seus fundamentos, né? Então é muito importante a gente aprender. Não existe uma única situação que é certa. Eu sempre falo isso, né? A gente vai estar sempre aprendendo, né? Na minha ancestralidade eu trago esse fundamento, né? Eu iniciei dessa forma, eu me preparei deste jeito. Na casa do outro é diferente, é um outro fundamento, é uma outra ancestralidade, é uma outra direção.
Então existe, gente, muitas situações, né, dentro de um terreiro que acontece, né, que a gente tem que saber separar o joio do trigo, a gente tem que saber ter um discernimento diante das situações, porque a gente é desafiado o tempo todo, principalmente nós que somos médios, que somos escolhidos, nós temos muitos desafios. A gente passa por testes e é testado o tempo todo, né? A nossa casa, quando a gente abre uma casa de umbanda, por exemplo, a nossa casa está aberta para receber espíritos e vem espíritos tanto de vibrações altas, de altas vibrações, como de muito baixas vibrações também. Espíritos trevosos, espíritos zombeteiros, quiumbas. Quando a casa se abre, ela está aberta para receber. E é importante, gente, de recebê-los, porque eles estão ali para serem encaminhados, para serem resgatados. Então, a nossa casa ela é aberta para recebê-los. Assim como a nossa casa é aberta para qualquer pessoa chegar, gente. Não existe distinção, não existe preconceito. Se é uma pessoa de rua, se é uma pessoa dependente, se é uma pessoa que tem um vício, a gente não escolhe pessoas. A nossa casa é aberta para receber qualquer pessoa e a gente respeita a todos, porque a Umbanda a gente está aqui para servir as pessoas, para ajudar as pessoas e nos ajudarmos. Eu sempre falo isso, que é onde a gente ajuda as pessoas, nós estamos nos ajudando também. Então, existem várias situações, gente, dentro de um terreiro, né, que a gente vem vivendo, que a gente vem passando, que a gente vem presenciando, né? E cada casa é uma casa, cada casa tem uma doutrina, cada casa tem um fundamento, cada casa tem uma direção, né? E estamos todos aprendendo. E é sempre um aprendizado, né? Então eu passei aqui para falar um pouquinho com vocês hoje sobre situações que acontecem, gente, né, na nossa Umbanda, né? São situações que nós passamos, né? Essa questão mesmo que eu falei para você sobre o assédio, né? Nós somos mesmo assediados, né, gente? E a gente tem que ter muita postura, saber lidar com as pessoas, né? Porque as pessoas, né, cada uma traz a sua personalidade, né? Traz o seu pensamento, né? O seu entendimento. Muitas vezes as pessoas misturam muito as coisas, né, gente? Então a gente tem que se preparar bem para a gente não se deixar levar, né? Porque a gente perde a nossa credibilidade, né? A gente perde o nosso respeito, né? Então, gente, eu venho, né, estudado muito, eu venho aprendendo sempre, eu aprendo com os meus guias, eu aprendo com meus irmãos de religião, né? A minha ancestralidade já partiu, né? E eu, né, tinha muita vontade de ter esse contato direto, né, com os meus ancestrais, né, para trazer, né, eu vim aprendendo, os meus guias vêm me trazendo muita direção. A maior parte de tudo que eu aprendi foi com meus guias, mas assim, eu sinto muita falta de ter, né, o meu cacique aqui do meu lado. Embora no espiritual ele me direcione, ele me dê direção, ele me proteja, né, meus mentores, né, eles me guiam, eles me dão toda a direção, né, a gente sente essa vontade de estar com os nossos mais velhos que já partiram, para a gente aprender, né, para ter esse aprendizado que eu acho muito importante, gente, que a gente saiba os fundamentos de uma casa, que a gente saiba o fundamento de uma quartinha, que tu saiba o fundamento de uma tronqueira, né, e não é só tu chegar ali e trabalhar se pronto, né, e tu não entende como se firma uma vela, como se prepara um banho, como se direciona uma vela, tudo isso é importante, gente. Então é muito importante que a gente aprenda, que a gente tenha fundamentos, que a gente entenda sobre a nossa casa, sobre o processo, sobre o desenvolvimento, sobre como é trabalhado, como é firmado, como é feito.
Então, tudo isso é muito importante, gente. Eu passei aqui para falar um pouquinho com vocês e para desejar uma boa noite e que Pai Oxalá abençoe a todos nós. Até a próxima.